Só o Senhor é Deus. Não espere pelo juízo para reconhecer isso. Hoje, a nossa leitura nos levou do capítulo 16 ao capítulo 19 do livro do profeta Isaías. Isaías segue apresentando uma lista de nações que receberam uma profecia de condenação da parte do Senhor. Seriam julgadas, seriam condenadas, destruídas, arrasadas, por causa da sua perversidade, do seu orgulho, da sua maldade, por terem perseguido, feito mal ao povo de Deus, por terem ignorado ao Senhor, seriam castigadas. O dia do juízo estava decretado e haveria de chegar para elas. E me chama a atenção ao longo da leitura o fato de que o profeta anuncia e destaca o fato de que, por mais que essas nações tenham sido tão poderosas e tenham resistido e tenham buscado os seus ídolos, tenham buscado em outros lugares o socorro, inevitavelmente, no dia do Senhor, no dia que chegasse o juízo do Senhor, elas seriam obrigadas a reconhecer de que os seus ídolos nada poderiam fazer para lhes defender, de que ninguém poderia livrá-los do Senhor. Teriam que reconhecer que só o Senhor é Deus. E a grande questão que eu quero trazer para a sua reflexão hoje é: se todos nós estamos diante do Senhor, se temos tantas oportunidades de conhecê-lo, você está assistindo esse vídeo agora e em que nós estamos refletindo sobre quem o Senhor é e a grandeza, o poder do Senhor, por que aguardar? Por que aguardar pelo dia do inevitável? Pelo dia em que, de fato, todos nós estaremos diante dele, em que ninguém mais poderá negar o seu poder. Por que esperar esse dia? Por que esperar o dia da condenação para reconhecer quem ele é? Se podemos fazer isso hoje, se você pode fazer isso hoje e conhecer ao Senhor e caminhar ao seu lado e ter sua vida transformada e abençoada por essa verdade, por esse reconhecimento, por entregar a sua vida ao Senhor. Nesses textos, nós vemos o juízo do Senhor sobre algumas cidades. No capítulo 16, o texto segue falando sobre o Moabe, e falando sobre Moabe, por exemplo, o profeta vai dizer, no verso 6 do capítulo 16, ouvimos falar da arrogante Moabe, de seu orgulho, sua altivez, sua fúria, mas toda essa soberba desapareceu. No verso 12 ele diz, o povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras, mas de nada lhe adiantará. Clamarão os deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. A arrogante, vaidosa, altiva Moabe, no último tempo, quando chegar o juízo do Senhor, vai tentar de tudo, vai clamar os seus ídolos, mas a verdade é que nenhum deles poderá salvá-los do Senhor. É inevitável reconhecerem o poder de Deus. No capítulo 17, nós temos a profecia em relação a Damasco, em relação ao próprio povo de Israel, que se esqueceu do Senhor, que abandonou os seus caminhos. E no verso 7 o texto diz, naquele dia, enfim, as pessoas olharão para o seu Criador. Finalmente, no dia que vier o juízo, as pessoas vão se voltar para o Criador. E voltarão seus olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda dos seus ídolos, nem adorarão aquilo que suas próprias mãos fizeram. Verso 10, pois você se afastou do Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Porque se esqueceu do Senhor, o povo de Israel colheria dor e tristeza profunda, contínua. Teriam a sua cidade e o seu povo completamente destruídos. Mas, e naquele dia, inevitavelmente, se voltariam para o Senhor. Porque diante de uma manifestação tão clara e evidente do seu poder, eles olhariam para o Senhor, veriam o seu Criador, voltariam seus olhos para o Santo de Israel, para o Deus de Israel. Mas agora já era tarde. O castigo já estava decretado e não dava mais para eles voltarem atrás. Assim como o texto fala a respeito da Etiópia, no capítulo 18, como fala do Egito no capítulo 19, falando sobre o Egito, nós temos muitas declarações assim fortes. No verso 1, já no verso 1 o texto vai dizer, os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. No verso 3, os egípcios se desesperarão e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos, invocarão espíritos, consultarão médiuns e praticantes de ocultismo. No verso 12, onde estão seus grandes conselheiros, Faraó? Que lhe informem os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito.
Verso 15, não há nada que o Egito possa fazer, todos estão indefesos. Verso 16, naquele dia, os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de temor, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. E no verso 21, o texto diz, naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor, lhe apresentarão sacrifícios e ofertas, farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará cura. Até o Egito, a grande e temível nação do Egito, que há tantos séculos aterrorizava o povo de Israel, que por tanto tempo oprimiu o povo de Deus. Agora, todos esses ídolos, todos os deuses egípcios estariam derrotados, destruídos, humilhados diante do Senhor. Os egípcios desesperados, em busca de socorro, sem nada encontrar. O povo seria destruído, a terra seria dominada. Por fim, aqueles remanescentes, alguns remanescentes, enfim, se dobrariam diante do Senhor, veriam que não há mais o que fazer. Mas quantos outros foram perdidos e quanta destruição essa nação causou até se dobrar diante do Senhor. E daqui eu deixo então o meu destaque, a minha reflexão para você hoje. Todas essas nações poderosas, impérios grandiosos que dominaram tantos territórios por tanto tempo, se todos esses povos teriam e tiveram que inegavelmente reconhecer a grandeza do Senhor, o que é que você está esperando para reconhecer isso? Muitas vezes as pessoas passam a vida toda, a existência toda, tentando pautar e calçar a convicção das suas vidas em si mesmas, em ídolos, em suas próprias capacidades, tentando buscar em qualquer outra coisa a certeza, a convicção, a esperança para a existência. Mas a verdade é que mais dia, menos dia, uma hora, todos nós estaremos diante do Senhor, diante daquele que é inegável, inconfundível, o grandioso Senhor, o Criador, que é sobre tudo, que é sobre todos. Por que esperar o juízo? Por que esperar a condenação para reconhecer aquilo que todos nós vamos reconhecer mais hora, menos hora? Dobre-se agora diante do Senhor, pare de fugir, pare de negar, pare de adiar o inevitável. Reconheça a glória do Senhor, busque conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra. Só aqui nesse canal você vai encontrar mais 273 reflexões só desse ano, para que você possa conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor, conhecer um pouquinho mais desse Deus. Pare de fugir, pare de negá-lo, é hora de ouvi-lo. Não espere pelo juízo, não espere pela condenação, para se dobrar diante do Rei do Universo. Ele tem muito a fazer por nós, tem muito a fazer por você, se você assim o permitir. Renda-se ao Senhor. Hoje é dia de render-se diante dele. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser abençoado por essa reflexão e manda para um amigo, manda para um familiar. E você já sabe, volta amanhã. Volta amanhã porque nós temos mais textos para ler de Isaías e vamos compartilhando a cada dia uma nova reflexão. E juntos, até o final do ano, vamos concluir a leitura da nossa Bíblia. Deus te abençoe.